TB é a temperatura de ebulição do acetato de metila e do metanol. Como se pode observar, o acetato de metila é o componente mais volátil, pois a temperatura de ebulição é menor. Abaixo nós temos o modelo de coeficiente de atividade para este par escolhido, onde A é o parâmetro de Margulis. Esse modelo de coeficiente de atividade ele pode variar e a sua escolha é feita segundo critérios mostrados na aula de modelos de G de excesso. Depois nós temos as equações de Antoine e essa tabela mostra os parâmetros de Antoine, A, I, BI e CI para o metanol e o acetato de metila. Então, na letra A, nós precisamos determinar a pressão de operação e a fração molar na fase vapor, conhecido a temperatura de 318,15 Kelvin e a fração molar do componente 1 na fase líquida de 0,75. Então, nós determinamos a pressão de saturação pela equação de Antoine do componente 1, valendo 65,77 kPa, e a pressão de saturação do componente 2, valendo 44,52 kPa. Desta forma, nós calculamos o parâmetro de Margulis, que é função de temperatura, que é 2,771 menos 0,00523 vezes a temperatura, que neste caso vale 318,15 Kelvin, gerando um parâmetro de Margulis de 1,107. Com o parâmetro de Margulis calculado, nós podemos determinar o coeficiente de atividade, que ele é função tanto da temperatura, pois ele é dependente do parâmetro de Margulis, e também função da fração molar do outro componente. Então, é o exponencial de 1,107 vezes 0,25 ao quadrado, que é a fração molar do componente 2, gerando um γ1 de 1,072. O coeficiente de atividade do componente 2, ele é calculado da mesma forma. Exponencial do parâmetro de Margulis de 1,107 vezes a fração molar do componente 1 ao quadrado, gerando um γ2 de 1,864. Então, nós podemos calcular a pressão do ponto de bolha. Por que do ponto de bolha? Porque nós conhecemos a fração molar na fase líquida, dizemos que o somatório da fração molar na fase vapor, somatório de YI é igual a unidade, então a pressão vai ser o somatório de XI, γI, P e SAT. Desenvolvendo essa equação, nós temos que é igual a x1, γ1, P1 SAT, mais x2, γ2, P2 SAT. Substituindo os valores previamente calculados, nós temos que é igual a 0,75 vezes 1,072 vezes 65,77 kPa, mais 0,25 vezes 1,864 vezes 44,52 kPa, gerando uma pressão de operação de 73,62 kPa. A letra B do exercício, eu solicito que vocês façam ela. Como dica, eu sugiro o exercício do vídeo anterior sobre a lei de Raoult, letras B e C, que utiliza o atingir metas para calcular a temperatura correta. A única diferença é que neste exercício nós precisamos também calcular o parâmetro de Margulis, que é a função da temperatura, que representa a não idealidade. Com a temperatura calculada no Excel, de 331,20 Kelvin, nós determinamos a pressão de saturação nessa dada temperatura do componente 1 e do componente 2, 105,34 e 78 kPa, respectivamente. Dessa forma, nós podemos calcular o parâmetro de Margulis e os coeficientes de atividade nessa mesma temperatura. O parâmetro de Margulis calculado é 1,038, coeficiente de atividade do componente 1, 2,118, coeficiente de atividade do componente 2, 1,023. Depois podemos calcular as frações molares na fase vapor. Y1 igual a x1, γ1 pelo SAT dividido por P. Então, é igual a 0,15 vezes 2,118 vezes 78 kPa dividido por 101,33. Gerando uma fração molar do componente 1 na fase vapor de 0,330. E do componente 2, por diferença, Y2 é igual a 0,670. Então, a letra C, primeiramente, nós vamos determinar se existe azentropia na temperatura dada de 318,15 Kelvin.
Pela definição, então, de volatilidade relativa, α1, 2 é igual a y1 dividido por x1 dividido por y2 dividido por x2. Lembrando, aqui neste caso, como nós estamos utilizando a lei de Raoult modificada, o yi dividido por xi, ele é o γi, que é o coeficiente de atividade, p e sat divididos por p. Então, a volatilidade relativa entre 1 e 2 torna-se γ1, P1 sat, divididos por γ2 vezes P2 sat. O que nós temos que verificar é se a volatilidade relativa vai se igualar à unidade. Se se igualar à unidade, é porque existe o ponto de isotropia. Bom, nós sabemos pela equação dada que o coeficiente de atividade, neste caso, ele é determinado pela equação de Margulis. Então, vai ser o exponencial de A, que é o parâmetro de Margulis, função de temperatura, x2 ao quadrado. E o γ2 é o exponencial de A, x1 ao quadrado. Então, nós vamos verificar os limites do alfa 1, 2. No ponto inferior, quando x1 tende a 0, e no ponto superior, quando x1 tende a 1. Então, nós vamos varrer as duas unidades do alfa, tanto no limite superior como no limite inferior. Então, no limite, quando x1 tende a 0, nós vamos ter que a equação exponencial de A, x2 ao quadrado, vezes P1 sat, dividido por exponencial de A, vezes x1 ao quadrado, vezes P2 sat. Quando x1 tende a 0, significa que x2 tende a 1. Então, a equação torna-se simplesmente exponencial de A vezes P1 sat, divididos por P2 sat, pois exponencial de 0 é unidade. No limite inferior, nós temos que limite de α1, 2, quando x1 tende a 1, é igual a exponencial de A, x2 ao quadrado, vezes P1 sat, dividido por exponencial de A, x1 ao quadrado, vezes P2 sat. Então, quando x1 tende a 1, x2 tende a 0. Exponencial de 0 é 1. Qualquer número elevado a 0 é unidade. Exponencial de 1 é o próprio expoente de A, vezes P2 sat. Então, nós podemos substituir. Por quê? Nós já determinamos o parâmetro de Margulis para esta dada temperatura na letra A. Então, nós conhecemos o parâmetro de Margulis A, que vale 1,107, e também nós já conhecemos as pressões de saturação. Então, substituindo no limite inferior para o α1, 2, nós temos o P1 sat vezes o exponencial de 1,107 dividido por P2 sat, gerando um α1, 2 de 4,47. Para o limite superior, nós temos P1 sat, 44,52, divididos por exponencial de 1,107 vezes o P2 sat, gerando um α1, 2 para o limite superior de 0,49. Então, o nosso α1, 2, ele será entre 0,49 e 4,47, porque nós varremos o limite superior e o limite inferior. Então, significa que em alguma composição, em alguma fração molar do componente 1, o α1, 2, ele vai se igualar a 1. Então, existe o ponto de isotropia. Então, quando o limite inferior for menor que 1 e o limite superior for maior que 1, que é o que está acontecendo, 0,49 é menor que 1 e 4,47 é maior que 1. Significa que existe o ponto de isotropia. Portanto, nós podemos determinar a pressão no ponto azeótropo. Além da relação dos coeficientes de atividade com as pressões de saturação no ponto de isotropia, nós temos também as equações de Margulis. Então, nós podemos dizer que o Ln do γ1 no ponto de isotropia é igual a x2 ao quadrado e o Ln do γ2 no ponto de isotropia é igual a x1 ao quadrado. Pelas propriedades neperianas, quando nós temos uma divisão dos neperianos, nós podemos
transformar em uma subtração. Então, nós temos que é igual a x2 ao quadrado menos x1 ao quadrado. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, pela relação dos produtos notáveis, é igual a o primeiro mais o segundo vezes o primeiro menos o segundo. Então, nós podemos dizer que é igual a, lembrando que x2 é 1 menos x1, mais x1 vezes x2 menos x1. Então, nós dizemos que o ln de γ1 no ponto de isentropia dividido pelo γ2 no ponto de isentropia é igual a x2 menos x1. Substituindo novamente x2 por 1 menos x1, nós tornamos a equação igual a 1 menos 2x1. Substituindo então os valores, o parâmetro de mergulho nós já calculamos para essa dada temperatura de 318,15 Kelvin, 1,107, vezes 1 menos 2x1 no ponto de isentropia. Então, a única incógnita é o x1 no ponto de isentropia, que, além disso, nós conhecemos essa relação do ln de γ1 divididos pelo γ2 no ponto de isentropia, que é igual a menos 0,3902. Então, o x1 no ponto de isentropia, que por definição é igual ao y no ponto de isentropia, é igual a 0,6762. O x2 do ponto de isentropia, por diferença, é 0,3238, que é igual ao y2, certo? Desta forma, então, nós podemos determinar também a pressão, além da composição no ponto de isentropia. Então, pela relação de Raoult modificada, y1 no ponto de isentropia vezes pressão no ponto de isentropia é igual a x1 no ponto de isentropia vezes γ1 no ponto de isentropia vezes o P1 sat. Como o y1 é igual a x1 no ponto de isentropia, nós cancelamos e a nossa equação torna-se igual. P, pressão, é igual a γ1 vezes P1 sat. Então, substituindo, né, o γ1 é igual ao exponencial de A, 1,107, x2 ao quadrado, 0,32 ao quadrado, vezes o P1 sat, que vale 65,77 kPa, gerando, então, uma pressão de operação no ponto de isentropia de 73,86 kPa. Esse gráfico mostra a pressão de operação no eixo dos y versus a fração molar do acetato de metila. Pode-se notar que a curva Px, ela encontra a curva Py no ponto de isentropia calculado, para essa temperatura constante de 45 graus Celsius, 318,15 Kelvin.